Oi, pessoal, tudo bem? Meu nome é Alessandra e hoje eu vou dar continuidade no projeto de ensino de matemática básica do Engenheiros Sem Fronteiras, núcleo de Uberaba. O assunto de hoje é raízes exatas e aproximadas. Então, se você gostar desse vídeo, não se esqueça de curtir, se inscrever no nosso canal e ativar as notificações para ficar por dentro de tudo que está rolando por aqui. Vamos lá? Bom, na última aula sobre propriedades da radiação, eu deixei alguns exercícios para vocês praticarem o que foi visto. Aqui estão as respostas para vocês conferirem. E lembrando que, em caso de dúvida, se vocês tiverem qualquer dificuldade na hora de resolver os exercícios, vocês podem entrar em contato com a gente pelo e-mail que está aqui na descrição do vídeo ou deixar um comentário aqui no YouTube mesmo. Bom, como a gente viu nas últimas aulas, a radiciação, é uma operação inversa da potenciação. Ela é usada para descobrir que número multiplicado por ele mesmo, uma determinada quantidade de vezes, nos fornece como resultado o número que a gente conhece. Então, a gente tem um radicando, que é o número que está dentro da raiz. A gente tem o índice da raiz e a gente tem o resultado. Então, a gente tem que esse b, que é a nossa raiz, é um número que está sendo multiplicado n vezes para obter como resultado o nosso radicando. Quando o meu índice for 2, a gente fala que a raiz é quadrada. Por exemplo, raiz quadrada de 9. Que número multiplicado por ele mesmo duas vezes nos fornece como resultado 9? O 3. Quando o índice for 3, a gente chama de raiz cúbica. Então, raiz cúbica de 8. Que número multiplicado por ele mesmo 3 vezes nos fornece como resultado 8? O 2. No caso da raiz quadrada, a gente sabe que nenhum número multiplicado por ele mesmo duas vezes, nenhum número negativo multiplicado por ele mesmo duas vezes, vai nos fornecer como resultado um número negativo. Então, a gente sabe que não existe raiz quadrada de número negativo. Agora, quando a raiz for cúbica, existe. Por quê? Por exemplo, raiz cúbica de menos 8. Que número vezes ele mesmo 3 vezes nos fornece como resultado menos 8? Ou menos 2? Vamos ver? Menos 2 vezes menos 2, mais 4. Vezes menos 2, menos 8. Agora, quando a gente não sabe a raiz exata de um número, porque existem números que têm quadrado perfeito e outros não. Como que a gente vai fazer para calcular a raiz? Primeiro, a gente vai definir um número quadrado perfeito antecessor e sucessor. Por exemplo, eu quero calcular a raiz quadrada de 7. A raiz quadrada de 7 não é um número exato. Então, eu vou verificar que número antes do 7 e depois do 7 possui raiz quadrada exata. Depois de determinar isso, a gente vai determinar um possível intervalo em que o resultado da raiz quadrada de 7 possa estar contido. Então, como a gente viu, o 4 e o 9 são os antecessores, o antecessor e o sucessor do 7 como quadrado perfeito. Então, a raiz quadrada de 4 é 2 e a raiz quadrada de 9 é 3. Então, a gente sabe que a raiz quadrada de 7 é um número que está entre 2 e 3. Agora a gente vai fazer as estimativas. Então a gente vai explorar os números que estão dentro desse intervalo e ver qual se aproxima mais da raiz quadrada de 7. Como a gente viu, a raiz quadrada é a operação inversa da potenciação. Então a gente vai fazer o quê? A gente vai pegar os números que estão dentro desse intervalo e vai elevar ao quadrado para verificar qual desses vai ter resultado mais próximo de 7. Então, por exemplo, 2,3 ao quadrado, 5,29, ainda está distante. 2,4 elevado ao quadrado, 5,76, está distante ainda. 2,5 elevado ao quadrado, 6,25, olha, está se aproximando de 7. 2,6 elevado ao quadrado, 6,76, mais próximo. 2,7 elevado ao quadrado igual a 7,29. Aqui a gente já viu que passou de 7. Então, a raiz quadrada de 7 não pode ser 2,7, porque é um número maior o resultado. Então, a gente sabe que a raiz quadrada de 7 é maior que 2,6, porque aqui a gente viu, né? 2,6 ao quadrado é 6,76. Ainda não chegou
em 7. Então, é um número maior. E é menor que 2,7. Então, nesse caso, a gente conseguiu definir o intervalo em que a raiz quadrada de 7 está contida. Da mesma forma, quando um número for primo, a gente vai procurar quais são os antecessores e os sucessores deste número que possuem raiz quadrada ou raiz cúbica exata. Por exemplo, calculando a raiz cúbica de 31. A gente sabe que a gente conhece, né, a raiz exata de raiz cúbica de 27 é 3. Aí a gente tem a raiz cúbica de 31, que é o que a gente está procurando. E a gente conhece também a raiz cúbica de 64, que é 4. Então, como a raiz cúbica de 31 está entre a raiz cúbica de 27 e a raiz cúbica de 64, a gente sabe que o resultado da raiz cúbica de 31 é um número entre 3 e 4. Então, a gente conseguiu determinar também o intervalo que essa raiz cúbica está contida. Bom, agora aqui para praticar um pouquinho do que a gente viu nessa aula, eu vou deixar 2 exercícios. E lembrando que, em caso de dúvida, não se esqueçam de escrever para a gente, que a gente vai tentar entrar em contato com vocês e resolver da melhor forma possível. No exercício 1, vocês vão calcular as raízes. Raiz quadrada de 25, raiz de menos 81. Existe? Não existe. Raiz quadrada de número negativo. E vocês vão analisar as outras alternativas. No exercício 2, vocês vão determinar qual é o intervalo que essa raiz está contida. Então, vocês vão ver aqui, ó, letra A, raiz quadrada de 5. Que número antes do 5 possui raiz quadrada e que número depois do 5 possui raiz quadrada exata. Aí vocês vão determinar o intervalo. Bom, essa foi a aula de hoje. Espero que vocês tenham gostado e aguardo vocês na próxima. Até mais!